Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Cuiabano, lateral esquerdo do Nottingham Forest e especulado em vários clubes por aqui. Corinthians, Cruzeiro, Santos, Botafogo e Vasco foram alguns daqueles que demonstraram a intenção de fechar com o atleta. Cuiabano, que tem 22 anos de idade e havia sido comprado pelo Forest na temporada passada por 6 milhões de euros. Pois bem, Forest já avisou que emprestar está completamente fora de cogitação. No melhor dos cenários, o que pode acontecer é uma venda, mas a pedida é pesada, 10 milhões de euros ou mais ou menos 62 milhões de reais. Importante registrar que se for para emprestar, Forest vai preferir colocar o jogador que não tem sido utilizado pela equipe principal para jogar no Rio Ave em Portugal ou no Olympiacos da Grécia. São outros dois clubes do hall de equipes de Evangelos Marinax, um magnata grego que chegou a negociar e conversar com o São Paulo e Vasco da Gama no futebol brasileiro. Vamos juntos com as quentes do dia nesta sexta-feira, depois da derrota que obviamente não estava no script. O Cruzeiro foi derrotado pelo Democrata em casa, tudo aquilo que a gente já falou, já repercutiu, e agora o pensamento é no clássico diante do Atlético Mineiro. O jogo no domingo, às 18 horas, na Arena, com 2.500 cruzeirenses marcando presença e o torcedor do Cruzeiro prometendo cantar alto, cantar muito, para que o Cruzeiro possa buscar mais um resultado positivo. O Cruzeiro que até agora, na Arena, tem apenas uma derrota em clássicos, tem um ótimo aproveitamento, de 61% o aproveitamento do Cruzeiro, jogando lá na Arena diante da equipe do Atlético Mineiro. Então, no domingo, quer buscar mais um bom resultado neste campo. E claro, para, quem sabe, repetir o que o Cruzeiro fez há pouco tempo, jogando a fase de quartas de final da Copa do Brasil, quando foi lá à Arena e derrotou o Atlético Mineiro com um gol de Fabrício Bruno e outro de Caio Jorge. Foi aquela partida que encaminhou a vaga para a semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro ainda, de certa forma, remoendo um pouco a derrota para o Democrata, mas já ficando no passado, porque hoje teve treinamento na Toca da Raposa 2, e aí o técnico Tite já começou a pensar no que ele vai fazer no clássico de domingo. Claro que uma tendência é ter aquele time que jogou diante da equipe do Uberlândia. A gente vai falar sobre a situação do Cássio um pouco mais para frente. O Vidalba fez outro trabalho no campo, muito bem o Vidalba depois daquela lesão que ele teve, lesão ligamentar no tornozelo, muito perto de ser liberado para voltar a ser relacionado. E o Mateuzinho hoje fez um trabalho físico no campo, ainda se recuperando do edema que teve, mas também se aproximando aí de voltar a ficar à disposição. E o Sinisterra já naquela reta final de preparação de uma pré-temporada que ele vem fazendo na Toca da Raposa 2 para que possa pegar confiança, para que possa ficar 100% na parte física e aí o técnico Tite também contar com o jogador. Mas o trabalho que vai definir o time é na tarde deste sábado e depois o Cruzeiro inicia a concentração. Então vamos aguardar o que o Tite vai fazer nesta equipe. Claro, como eu disse, a tendência é de que o Cruzeiro tenha a formação aí bem próxima a que jogou contra o Uberlândia, se não for ela por integral, porque tem a questão do Cássio. Mas uma tendência é que o Gerson fique como opção no banco e vai entrando aos poucos, né? Precisa recuperar o seu ritmo de jogo. Só foi o primeiro jogo do Gerson e, na minha opinião, muito bem. É um jogador que realmente é muito diferente, tem um toque refinado, né? E forte fisicamente, habilidoso. Gerson, ele tem tudo aí para fazer valer cada centavo que foi investido pelo Cruzeiro na contratação junto ao Zenit da Rússia. Então, a tendência é que ele fique no banco, mas vamos aguardar o que fará o técnico Tite aí na última atividade neste sábado na Toca da Raposa 2. Agora, a expectativa é quanto ao Cássio.
A informação sobre o Cássio, vamos contar todos os detalhes. Ali no finalzinho do primeiro tempo, um chute totalmente despretensioso do jogador do Democrata, e o Cássio foi fazer a defesa e teve um problema em um dos dedos da mão. Ele passou por exame, o exame descartou uma fratura, e havia até uma expectativa de que pudesse ter tido uma fratura, e aí era caso de cirurgia, e o Cássio ficaria um tempo importante afastado. Mas não teve a fratura constatada e apenas um problema, né? Claro que ele teve alguma coisa porque não conseguiu voltar pro segundo tempo e achou melhor ser substituído. Mas a informação é que o Cássio será reavaliado neste sábado e não está descartada a presença dele no duelo de domingo diante do Atlético Mineiro. Então, o Departamento de Saúde e Performance pode fazer ali algum tipo de tratamento, de precaução ali onde ele reclamou da dor, né? Já que não teve a fratura, o atleta ele consegue ali atuar, né? Com o jeito que jogaria normalmente. Então, óbvio, né? Tem que fazer toda uma proteção e isso os médicos vão saber conduzir, mas existe uma expectativa boa de que o Cássio terá condição de jogar no domingo. Se não der para ele, o Otávio está de sobreaviso e com a confiança aí do técnico Tite para atuar normalmente diante da equipe do Atlético Mineiro. Mas repito, a gente foi de ontem à noite, após o jogo, as primeiras horas aí de uma preocupação muito grande, para depois ali na manhã de hoje, um certo alívio com a situação do goleiro Cássio. Então, vamos torcer aí para que ele possa treinar normalmente na tarde deste sábado e a expectativa é boa para que isso aconteça. De qualquer forma, temos que aguardar. Tem mais um dia aí para dormir, para seguir fazendo tratamento intensivo para jogar o Clássico de domingo. E não só o Clássico, todos os outros jogos na sequência, enquanto o Matheus Cunha se recupera da cirurgia e o Otávio possa pegar mais confiança também para os jogos em que ele receber uma oportunidade, principalmente neste campeonato estadual. Sobre os laterais, Kaique e Cauã, nenhuma novidade no dia de hoje. As conversas seguem. Com o Cauã, o interesse do Borussia Dortmund muito firme, muito forte, já alcançando aí valores na casa de 12 milhões de euros, mas o Cruzeiro ainda conversa para melhorar as condições, para ter a questão também de percentual, para que, caso ele seja vendido realmente, o Cruzeiro num futuro, em uma outra negociação, tenha direito a valores importantes. Isso o clube trabalha firme em todas essas conversas. E com o Kaique, o que chegou até agora do Como não agradou. A última informação que a gente teve é que o Como não alcançou nem 10 milhões de euros com bônus. Então, por este valor, não terá negócio. Não sei se o Como vai aumentar. A expectativa é de que não. E o Cruzeiro também vê no Kaique aí um jogador muito importante, né? Dentro daquilo que considera o departamento de futebol, a comissão técnica também. Kaique está feliz, é cruzeirense, sabe que continuando com esse nível aí, ele pode buscar seleção brasileira, se for para sair para a Europa, sair também para uma grande liga, mas tudo isso ainda no campo aí de aguardar, né? Não tem nenhuma negociação avançada, nem pelo Cauã, nem pelo Kaique. Para o Kaique, teria que aumentar bem o Como aí, a condição. Para o Borussia, teriam que ajustar algumas questões importantes ainda nesta negociação. Tá falado, pessoal? E no pacotão de hoje, sempre ao meu lado, Lucas Barbosa, porque vamos falar muito do clássico, né? A Itatiaia não perde clássico e você, torcedor do Cruzeiro, sabendo das últimas informações do Cruzeirão mais lindo do mundo para esse duelo na Arena MRV, não é isso, Luquinhas? É isso, Pansiero, um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha em mais um pacotão de notícias, esquentando para o clássico, o primeiro clássico da temporada e que pode ter um peso importante na classificação do Campeonato Mineiro. Exatamente, é um clássico que vai ser disputado na casa do rival, né, na casa do Atlético, na Arena MRV.
E o Cruzeiro vem de uma derrota para o Democrata de Valadares. Eu ouvi muita coisa. E aí, eu acho que uma coisa que precisa ser levada em consideração era um time reserva. Sim. Ah, mas um time reserva tem a obrigação de ganhar. Eu acho que tem a obrigação de ganhar, sim. Mas uma coisa que muita gente não lembra é que o Cruzeiro ainda está em pré-temporada. Se você põe esse duelo do Cruzeiro contra o Democrata, por exemplo, no mês de março, no mês de abril, é diferente. Eu vejo assim. E eu acho que o principal que a gente tem que analisar nesse momento é que o Cruzeiro produziu para ganhar. O Cruzeiro produziu para fazer 2, 3, 4-0 no Democrata. Encontrou um goleiro inspirado, o goleiro Túlio fez ótimas defesas. Bom jogador, né? Bom, até bem destacado pelo Edu Panzi na transmissão, a linha do Democrata bem posicionada, porque diferentemente do Uberlândia, o Democrata entrou fechadinho. Entrou como um time de interior deve entrar contra o Cruzeiro, no Mineirão, fechadinho, jogando por uma bola. E foi isso que aconteceu. O Uberlândia no sábado, claro que o Cruzeiro tem seus méritos pelo 5-0, mas o Uberlândia entrou em campo todo exposto. Você estava lá, você viu o Caio Jorge, o Matheus Pereira toda hora no mano a mano. Então o Cruzeiro produziu para ganhar, era aquele tipo de jogo que você precisa fazer o primeiro gol. E aí abre a porteira. Destrava, né? Porque aí o time precisa sair pro jogo e tudo mais. E aí o Democrata só venceria do jeito que aconteceu com o vacilo do Cruzeiro. Um vacilo individual que saiu, né, pelo João Marcelo e o Fagner. Mas eu acho que o principal é que o Cruzeiro produziu, jogou bem, mostrou ali ter ideias, né? Acho que é o mais legal. O Otávio não tem culpa alguma no gol. Não. Nenhuma, né? A falha foi do João e do Fagner. Os dois erraram, né? Sim. Então, tempo da bola, inclusive, e isso levou o gol do Brian, jogador do Democrata. Dito isso, clássico. A grande dúvida é se o Cássio começa o jogo. Se o Cássio vai para o clássico contra o Atlético. Por quê? Deu até uma evoluída, né? Melhorou a dor, melhorou o incômodo, mas vai ser reavaliado pelo departamento médico do Cruzeiro ainda neste sábado para saber se joga ou não. A resposta que o torcedor do Cruzeiro aguarda, né? O Cruzeiro treina pela última vez, atividade marcada para as 4 da tarde, e aí a grande esperança, a grande expectativa sobre a situação do Cássio. Caso ele não tenha condições de jogar, o Otávio é o nome do momento, é o substituto imediato, porque o Matheus Cunha, que veio do Flamengo, tá impossibilitado de se recuperar de lesão no joelho. O Matheus Cunha, quando estava para estrear, né, no Campeonato Mineiro, acabou passando por uma lesão no menisco e cirurgia, enfim. Alguns meses, né? Vai ficar aí parado por um tempo, até a volta, enfim. É o Otávio realmente o reserva nessa equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro que tem o Otávio aí, passou pela base, né? Sub-17, Sub-20, civil seleção brasileira. Recentemente esteve na mira de time alemão. A gente sabe que para goleiro a experiência conta muito. É muito diferente de um atacante, né? Você pega o Arroio, o menino tem 19 anos, joga como gente grande no ataque. O goleiro não, é uma posição diferente. Mas por outro lado, o Otávio já adquiriu um ritmo de jogo interessante nessa temporada, né? Fez 2 jogos contra Tombense e Pouso Alegre e entrou nessa partida contra o Democrata. Então, eu acho que caso ele tenha que ser acionado pelo Tite para jogar contra o Atlético, já é diferente de uma situação caso ele tivesse que estrear nessa fogueira, né? E ainda, eu vou pensar uma coisa aqui sobre o Otávio. Eu tenho uma impressão que a confiança existe, né, da comissão técnica. E acho que o próprio Robertinho, né, pode passar algum conselho, passar alguma coisa para o jogador antes do jogo. O Cássio também. O próprio Cássio, né, passar alguma coisa para o Otávio antes do jogo. Se caso realmente ele comece a partida, ou se não, fica lá de sobreaviso também. E o Otávio sendo opção no banco e o Cássio começar. Enfim, essa é a grande interrogação no time do Cruzeiro. A outra é o Gerson. Será que começa no banco ou começa de titular? Essa é uma grande pergunta. Porque deixou boa impressão na estreia, né? Muito boa impressão. É muito bom jogador. Bem fisicamente, né? Bem. É muito bom jogador. Quase fez um golaço, né? Movimentando pelo campo todo, jogando de camisa 10, jogando aberto pelo lado, depois até fazendo a saída de bola. Então é um cara que... o Cruzeiro acho que pode ficar despreocupado com o tal Gerson, né? A boa notícia é que ele está à disposição, seja como titular ou entrando no decorrer da partida. O Gerson é
um jogador e tanto. É diferente. Né? Ele é diferente, né? Na hora, eu até falava na turma do futebol, o manejo, né, da Sim. bola, a condução, a batida pro gol, o passe rápido, às vezes o passe na lateral, E né? às vezes um passe até que o atacante, o jogador do time dele não tá esperando, né? Porque ele pensa à frente. Ele é um jogador diferente. Sim. Então, enfim, é o Cruzeiro que se concentra neste sábado à noite. Total foco no clássico. 2.500 ingressos para o torcedor do Cruzeiro. Ingressos comercializados. É a Nação Celeste participando também deste jogo na Arena MRV. Acho que uma decisão acertada, né? Ô, gente, se a polícia não pode dar segurança a um evento esportivo, aí você pode... Até nesta sexta-feira, a Desistir. Federação Mineira de Futebol realizou uma reunião com representantes de Atlético e Cruzeiro e de autoridades para definir os últimos ajustes, né, para que o clássico possa receber a torcida do Cruzeiro, né? Vale lembrar que o último clássico com torcida visitante foi aquele na Arena MRV. O Cruzeiro venceu por 1-0 no primeiro clássico, né, na casa do Atlético, ali um jogo marcado por polêmicas. Depois, um acordo entre as diretorias, né, findou a torcida visitante no clássico, pelo menos por aquele momento. E o Bruno Spindel, representante do Cruzeiro, celebrou a volta da torcida visitante no clássico e prometeu reciprocidade. Ou seja, no próximo jogo, o jogo que for mando do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro ou em outra competição, e aí a torcida do Atlético também tendo o direito a 2.500 ingressos no Mineirão. Dito isso, mande seu recado, né? Interaja com a gente. Perguntar aí, pessoal, o Gerson deve ser titular? Você colocaria Boa o Gerson pergunta. titular no clássico? Gerson, pro clássico, titular ou reserva? Responde aí, né? Interaja com a gente, manda também de onde você está participando e faça o pacotão mais interativo aqui comigo e com o Lucas Barbosa. Vamos nessa? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.